Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, a quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir em outros horários. Hoje a gente vai fazer o estudo do sétimo raio, raio violeta. É um estudo que faz parte da jornada dos raios divinos, que eu fiz dos florais de Saint-Germain, né? Só para situar quem está aqui pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos. Eu fiz esse estudo, bolei essa jornada depois que eu fiz a formação em terapia floral, tá? Para quem não conhece terapia floral, tem os florais de Bach, que são, na verdade, foi o primeiro sistema de terapia floral que foi criado pelo Dr. Bach, e é o mais conhecido, né? Vocês devem encontrar nas farmácias os vidrinhos, né? De gotinhas que a gente pinga na língua, né? Que é o quê? Um composto vibracional à base de flores. Por isso chama terapia floral, né? Eles são extraídos apenas das flores, que é a parte mais evoluída vibracionalmente das plantas. Então, aqui é só um exemplo, né? Isso aqui é um vidrinho, mas isso aqui é uma essência que a gente chama composto estoque, né? Desse aqui, eu consigo reproduzir os outros florais de uso, que é os que a gente pinga na língua. Esse aqui a gente não pinga direto, ele é a versão concentrada. Então, só para vocês entenderem de onde surgiu a ideia da jornada dos raios, porque dentro do sistema floral de Saint-Germain, a gente tem o kit dos 12 raios divinos, tá? Que é dessa caixinha aqui, que eu até deixei como ilustração da divulgação da jornada. Então, aqui são compostos, né? Porque o sistema floral de Saint-Germain ele é composto por 89 flores. E aí, a dona Neide Margonari, que é a sintonizadora, né, a criadora do sistema floral de Saint-Germain, ela montou compostos, né, que são esses que eu estou mostrando aqui, por exemplo, esse aqui é o do terceiro raio rosa, que ela agrupou essas flores de acordo com a frequência ligada aos raios cósmicos, aos 12 raios cósmicos que a gente fala, tá? Que eu vou explicar para vocês nos slides. De modo que a gente, através do uso desses florais, a gente consegue acessar a vibração desses raios também, tá? Então, a minha ideia era essa, porque é sempre o que eu falo com as pessoas, eu posso simplesmente vender o produto, falar, eu sou terapeuta floral, eu faço florais para vender, e te ajuda em várias coisas, doenças do campo físico, desequilíbrios emocionais, só que ensinar para as pessoas como ter recursos para elas lidarem com as questões dela e ampliar, expandir a consciência delas, é muito mais útil para elas, né? Porque isso aqui é o que a gente chama do peixe. Eu estou dando peixe, né? Eu posso ajudar a tratar as pessoas, enquanto terapeuta, inclusive com outras técnicas que eu trabalho. Mas quando a gente trabalha com expansão de consciência, isso é muito melhor para essa pessoa, quando ela entende os processos dela e ela entende como que ela pode lidar com isso de forma individual, né? Mesmo sem ter a ajuda de um terapeuta, tá? Então, por isso que eu quis fazer essa jornada, né? Isso é uma forma também de eu me disciplinar para estudar. Jornadas são sempre muito boas, porque sempre assim, mesmo nas tribulações do dia a dia, a gente lembra de voltar e falar, olha, uma vez no mês eu tenho esse estudo aqui, né, e praticar as coisas que a gente ensina, né, e aprende, beleza? Então, foi por isso que surgiu a jornada, então a gente faz um estudo por mês, sendo que a gente está no mês 7, né, e no mês 7 é o estudo do sétimo raio, tá? Só para situar quem está entrando agora, eu vou iniciar com a grande invocação, gente, que é o mantra dessa era, né, que a gente fala, né, para pedir proteção para nós. Lembrando que eu já ancorei o pedido de proteção, né, tanto da egrégora do raio violeta como do arcanjo Miguel, eu sempre faço isso em todos os estudos. Então, todas as pessoas que estão participando do estudo ao vivo e também as pessoas que vão assistir depois, eu pedi proteção para elas, tá? Então, a gente vai fazer agora a grande invocação, né? Eu não coloquei no slide a grande invocação, então, se por acaso vocês depois quiserem, eu posso compartilhar com vocês quem não tem, tá bom? Da presença sublime em nossos corações, ó Cristo, ó Redentor, recebe a chama ardente de nosso grande amor. Da presença real que coroa as nossas mentes, ó Cristo, ó Potentado, acolhe a luz nascente e o poder despertado. Do tímido embrião da nossa inteligência, ó Redentor, ó Santo, fabrica o teu bordão, manda tecer teu manto. Porque queremos fechar para sempre a porta ao mal. Ó Cristo, ó nosso irmão,
Mostra-nos tua face e estende-nos a mão. Que a luz, o amor e o poder do Pai se manifestem por teu intermédio sobre nós, em nós e por nós, eternizando o plano sobre a terra. Amém. Então, vamos lá. Assim, vocês podem me interromper, tá, gente? Se tiver dúvida, eu escuto vocês, eu só não vejo agora, tá bom? Eu quero iniciar, gente, com um vídeo, desde já agradecendo. Por influência do espiritismo, muitos acreditam. Vamos só dar um pausezinho aqui. Já agradecendo, Comunidade Infinita é um canal que eu sigo no YouTube, que tem um trabalho muito bonito de combater a intolerância religiosa, né? Muitas pessoas me perguntam qual que é a minha religião, né? Quando eu divulgo o trabalho com os raios, jornada dos raios, eu divulgo os estudos, as pessoas querem entender se eu faço parte de alguma religião. E eu sempre esclareço que eu não faço mais parte de religião nenhuma. Só para as pessoas entenderem meu histórico, eu vim do catolicismo, nessa existência, eu comecei no catolicismo, vim de família católica, né, e na adolescência, o catolicismo já estava um pouco desalinhado para mim, já não respondia às minhas questões, então eu migrei para o kardecismo, né, para o espiritismo kardecista, fiquei muitos anos estudando e trabalhei também em fraternidades espíritas, e também, em algum ponto, eu desalinhei, mais especificamente durante a pandemia, que foi quando eu tive acesso à frequência do sétimo raio, né, que desculpa, assim, fui apresentada primeiro ao sétimo raio. O sétimo raio veio como anfitrião para mim, e depois eu conheci os demais raios. Mas foi através até de um patrocinado, né, na internet, da Anisete Machado, né, que ela já desencarnou durante a pandemia, mas muita gratidão a ela, porque antes dela desencarnar, né, ela fez uma jornada gratuita, e eu tive acesso a esse conhecimento do sétimo raio, não só o conhecimento, mas a frequência do sétimo raio. Só para as pessoas entenderem, eu estava, na época, num processo de adoecimento, assim, devido mesmo à pandemia, eu acho que eu tive um processo depressivo ansioso. Tinha muita crise de ansiedade, eu não estava bem, e eu não queria, por exemplo, tomar remédio psiquiátrico, enfim, apesar de eu ter tido prescrição de tomar esses medicamentos, eu consegui me ajudar a ponto de não precisar tomar. Não cheguei a tomar esses remédios, né? E eu fiquei muito encantada com o efeito que aquela frequência, através das meditações, das práticas que a Anisete fazia, que ela teve sobre mim, porque eu sempre me melhorei. Eu sentia, assim, foi muito instantâneo, foi nítido para mim que o que tinha me melhorado, me tirado daquela situação de adoecimento, tinha sido a frequência do raio violeta. E até então eu não sabia praticamente nada. Eu levemente tinha ouvido falar da chama violeta de Saint-Germain, através de uma colega de faculdade, mas nunca tinha me aprofundado, eu não sabia, eu não tinha nenhuma informação prévia, tá? Então, a partir daí, eu comecei a estudar, buscar essas informações, até o ponto que eu fiz a formação de alquimista quântica da chama violeta, né? Porque eu pensei, se isso me ajuda, isso pode ajudar outras pessoas, né? E eu me interessei muito por isso. Então, daí eu comecei a me desalinhar também da doutrina kardecista, não porque tinha uma coisa muito errada lá, mas é porque tinha outros assuntos, outras egrégoras que eu sabia já que existia e que o kardecismo também não abordava. Então, eu sempre fui muito curiosa nesse sentido. O que existe, eu quero entender, eu quero conhecer. Foi por causa disso. Então, hoje as pessoas me perguntam, eu não estou mais seguindo nenhuma doutrina, né, ligada a alguma religião terrena. Eu estou no ponto que eu chamo de universalismo, que é entender toda essa pluralidade de consciências, que é o vídeo que eu vou passar para vocês agora. Nós vamos iniciar com esse vídeo, porque tem pessoas que vão assistir posteriormente, né, que não tem também, pode não ter nenhuma ideia das egrégoras que a gente trabalha nos trabalhos com os raios divinos, tá bom? Então, é um vídeo curtinho, tá bom? Só para a gente começar a discussão. Vou agradecer aqui a Comunidade Infinita, né, que eu falei que é esse canal que eu sigo, e eles gentilmente me cederam o vídeo para eu colocar no slide, porque eu ia abrir lá no Instagram, mas é aquela confusão de quando você já está online,
se tiver algum erro, né, na hora de abrir, aí eu pedi para eles se eles podiam me ceder o vídeo para eu já deixar salvo, porque para mim era mais seguro exibir o vídeo aqui do meu PC mesmo, ok? E eles me cederam gentilmente. Muita gratidão, Tadeu e a equipe da Comunidade Infinita. Vamos assistir então, tá bom? Por influência do espiritismo, muitos acreditam que toda manifestação sobrenatural vem de espíritos humanos. Mas para nós, espiritualistas e universalistas, a realidade do plano astral é mais complexa. Além dos espíritos como eu e você, existem outros tipos de consciências inteligentes que podem influenciar nossas vidas. Há aqueles que as culturas nomeiam como deuses, orixás, seres angelicais, projeções individualizadas do Uno que regem leis da natureza, as energias do universo e respondem como consciências individualizadas. Existem ainda os chamados seres elementais, consciências profundamente ligadas à vida natural do planeta, muito mais antigos nesse mundo do que nós, espíritos humanos. Ter consciência que do lado de lá existe muito mais que espíritos humanos é parte de um caminho espiritual amadurecido. Então, pessoal, esse vídeo me chamou muita atenção. Eles divulgaram, se eu não me engano, foi semana passada. É um vídeo novo que está lá no Instagram deles. Por quê? E olha que aqui, nessas imagens que eles passaram, né, são imagens feitas com inteligência artificial, mas é para dar a ideia da pluralidade de tipos de consciências, né? Porque, como eles falaram, por influência do espiritismo, e eu posso falar porque eu estive dentro do kardecismo, né? No kardecismo, a gente só estuda, por exemplo, almas, né, e influência e intercâmbio de espíritos humanos, né? Pessoas que foram aqui encarnadas, né, alcançaram certa evolução espiritual e conseguem depois auxiliar os demais que estão aqui encarnados, né? A exemplo do Chico Xavier, saudoso Chico Xavier, que hoje, inclusive, ele se manifesta também através de mediunidade, né, auxiliando a gente, né, com toda a sabedoria dele que ele já tinha, né, e isso é um contínuo, né, a evolução espiritual ela é infinita, né, a gente está sempre evoluindo nessa ou em outras dimensões. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, elas rejeitam qualquer tipo de intercâmbio, né, algumas religiões rejeitam completamente intercâmbios com pessoas, almas, espíritos ou consciências que estão em outras dimensões. Elas não admitem que possa ter esse intercâmbio, e esse intercâmbio existe o tempo todo, você estando consciente ou não dele. Então, é melhor estar consciente e ter controle do que ficar à mercê. É o que eu penso. E hoje, a gente já tem uma abertura para entender de consciências que nem são humanas, né? Mas que não quer dizer que não sejam consciências muito evoluídas, muito amorosas, né? E que também são aqui para auxiliar. Há exemplo dos galácticos, porque eu acho que nas imagens não apareceu nenhuma imagem, por exemplo, dos galácticos, né? Os chamados ETs, que as pessoas chamam de ETs, também estão com a gente agora nesse processo de ascensão planetária, muito próximos, né? Através de canalização eles se manifestam, né? Energeticamente eles se manifestam, né? Primeiro, inspirando tecnologias para a humanidade, curando através da energia deles. E então, assim, é uma pluralidade muito grande. Então, por que eu quis começar com o vídeo? Porque se as pessoas se fecham para essa realidade, elas já vão achar realmente muito estranho quando a gente fala da egrégora dos raios, tá? A gente vai falar hoje especificamente do raio violeta. Por quê? Porque dentro da egrégora, dos comandos, das ordens divinas, né, tem seres variados, de tipos de consciências variadas, do reino angelical, do reino elemental, né, consciências que foram humanas, que encarnaram aqui como humanos, galácticos, tem de tudo nessas egrégoras, né? Então é só para a gente abrir um pouco a mente, né, que as egrégoras espirituais que trabalham com a Terra, que trabalham com os humanos, né, a serviço da luz, elas são muito variadas. Não é apenas o que está descrito nos evangelhos, não é apenas o que as religiões dominantes divulgam. Tem mais do que isso, né? E foi esse ponto que eu acabei desalinhando das religiões dominantes, porque eu sabia, que tinha mais coisa, que tinham mais conhecimentos e que eu queria saber e que eles não iam abordar, certo? Então, vamos seguir. Sobre os raios divinos,
O que são esses raios divinos, né? São energias cósmicas que estão na constituição de tudo que existe no universo, né? E esses raios divinos, eles irradiam qualidades divinas, né? Eles são separados, na verdade, por cores mesmo. Quando a gente fala a cor do raio violeta, raio azul, raio amarelo dourado, né? É porque isso fica mais fácil da gente visualizar até. Né? Cada nuance de cor desses raios tem atributos divinos, né? E é de uma frequência muito elevada, né? Isso a gente está falando de nível quântico, né? De atuação no nível quântico no nosso campo. Eles formam e compõem tudo o que existe, desde partículas até sistemas planetários, tá? Cada raio possui tonalidade, vibração e qualidades específicas. Tá? Então, essa jornada dos 12 raios divinos, mas não é que existam só 12 raios, tá? Os 12 raios mais conhecidos para nós e mais atuantes na Terra é os que a gente aborda na jornada, né? Mas são muitos raios, né? Sempre nos decretos a gente tem informação de pelo menos de 144 tonalidades de raios. Eles influenciam a vida de todos os reinos na Terra, né? Quando a gente fala de todos os reinos, é reino humano, reino mineral, reino animal, reino vegetal, né? A gente está falando desses reinos. E eles podem ter a sua influência ampliada de acordo com o ciclo evolutivo, né? Ou seja, neste ciclo evolutivo agora, qual o raio que está com a influência mais ampliada? O raio violeta. É o raio que rege essa era, que é a chamada Era de Aquário, né? E o atual Chohan é o Mestre Saint-Germain, que nós vamos falar deles, tá? Só para vocês entenderem. Na era passada, o raio que estava com a influência mais ampliada é o sexto raio, Rubi Dourado, que é o raio de Jesus Cristo, né? É o raio que ele emanava e ficou por uma era mais ou menos o quê? 2.000 anos, tá? E nessa atual era, o mais ampliado é o raio violeta, né? Por isso a importância da gente entender sobre o raio violeta, até para aproveitar da melhor maneira, né, a influência desse raio no nosso campo. Então, os 7 primeiros raios, que são os mais conhecidos e ativos na Terra, né, porque eles compõem o plano físico, que a gente chama de terceira dimensão, que é tudo que é na fisicalidade mesmo, tudo que a gente entende como matéria, né, que, na verdade, na quântica a gente fala que tudo é energia, né, essa energia pode estar mais condensada ou mais expandida, e isso que muda o tipo físico, né, se está físico, se está etérico, tá bom? Mas no plano físico são 7 primeiros raios que compõem. Eles atuam nos 7 principais chakras do homem. Inclusive, eu faço alinhamento de chakras, né? Há pouco tempo eu aprendi a fazer isso, baseado nos 7 raios, tá? Porque cada raio, ele tem uma atuação específica para alinhar cada chakra nosso, tá bom? Os outros 5 raios atuantes que fazem parte desses 12 raios divinos que eu falei com vocês, né, eles já estão atuando no planeta, até porque agora a gente já alcança frequências mais elevadas na atual circunstância planetária. São 5, que a gente chama 5 raios secretos, né, que a gente vai falar deles. Então, vamos falar de cada raio, só para relembrar. A gente tem o primeiro raio azul cobalto. Nós fizemos o estudo de todos esses raios até o momento, esse é o 7º, mas a gente já fez o estudo do primeiro até o 6º raio, tá? Mensalmente. Então, é o raio do Arcanjo Miguel, né? Ele é o raio da ordem, da vontade divina, da proteção divina, não é à toa que ele é o primeiro raio. Então, sempre que eu faço os estudos, eu me conecto com o primeiro raio, né, pedindo a proteção, e depois eu me conecto com o raio do estudo do dia, né? A gente tem o segundo raio, amarelo dourado, que a frequência desse raio é o raio da sabedoria divina, né? É o raio que a gente fala dos educadores, né? Dos mestres. Ele, na verdade, é o raio de Buda, né? Siddhartha Gautama. Então, é um raio também bastante importante, né? Esses 3 primeiros raios que estão frisados aqui, gente, que agora compondo o terceiro raio rosa, os 3 formam a chama trina, né? Que é como se fosse a Santíssima Trindade em nós, né? Então, a gente tem no coração espiritual a chama trina, né? Que a gente tem formas de ativar essa chama trina, que é composta por esses 3 raios, que é como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus,
E o terceiro raio rosa é o raio do amor divino, é o raio do amor universal, do amor incondicional. Então, a gente sempre agrupa os três primeiros raios para falar que eles compõem essa chama trina. O quarto raio branco cristal, é um raio extremamente importante, é um raio que ele contém todas as outras cores, então é o raio do equilíbrio divino, da harmonia divina, e ele é o raio da ascensão, né? Vamos dizer que ele é um raio que ele ascensiona, ou seja, no momento que o ser ascensionou, né, é esse raio que ele está atuante, assim, nesse momento. Só para a gente entender. E a gente vai destrinchar isso mais nos estudos separados, né? É porque acaba sendo muita informação para a gente falar de todos no mesmo dia, tá? O quinto raio verde esmeralda é o raio da cura e da verdade divina. Esse raio, assim, tanto a gente lida com ele para curas do campo físico, né? Mas quando a gente fala da verdade divina, é uma verdade profunda mesmo. É aquela verdade sobre nós, que na verdade, quando a gente encontra essa verdade divina, a gente encontra a cura. Esse é o ponto, né? Então, assim, é um raio que a gente trabalha com ele no Comando Santa Esmeralda, né? Que a gente tem comandos, tem ordens, né? Que são grupamentos de consciências trabalhando com um determinado objetivo. E eu falei sobre esse raio, sobre o Comando Santa Esmeralda no estudo do quinto raio, né? E é bem importante, assim, o Comando Santa Esmeralda faz um trabalho muito importante aqui na humanidade, tanto de libertação espiritual mesmo, de mazelas espirituais, como de questões do campo físico, tá, gente? Então, passando aqui, o sexto raio rubi dourado, né, que nós fizemos o estudo no mês passado, no mês de junho, que é o raio de Eixo, de Maria Madalena, que é o raio da devoção e do serviço abnegado, do serviço devocional. Então, assim, não teve maior exemplo do que é o serviço abnegado, né? Que é o servir, na verdade, quando a gente fala servir, do que o Mestre Jesus. Né? Ele que é desse raio, e, enfim, o que ele fez pela humanidade, né? Através da missão dele, né? E o que outros seres de luz fazem. Então, assim, é bem tranquilo da gente entender qual é a frequência desse raio, né? O que é o serviço abnegado. O servir propriamente dito, servir a serviço da luz, né? A serviço do bem comum. Né? É isso que esse raio traz para a gente. O sétimo raio, que é o que a gente vai falar hoje, que é o raio da transmutação. Né? Ele é o raio que ele liberta a gente de karmas, ou seja, tem coisas que a gente vai liberar muito mais facilmente na frequência do sétimo raio. Então, karmas da humanidade, karmas individuais, ele é o raio da liberdade. Ele transmutar é o quê? Transformar uma energia de baixa vibração em amor e luz. É exatamente isso que o raio violeta faz. Ele é o raio da transição planetária, porque a Terra está passando por uma transição e a humanidade também, que são coisas separadas, né? Mas tem muita coisa para ser transmutada, muito sofrimento, né? Muita energia de baixa vibração pela ação humana, né? Histórica, e que é esse raio que tem feito essa transmutação, que é essa limpeza kármica, né? E é isso que a gente vai falar aqui. Dos 5 raios secretos, que eu falei que são 5, que são de frequências mais elevadas, mas que já atuam aqui com a gente, tem o 8º raio azul turquesa, que é o raio da clareza divina. É aquela coisa assim que eu sempre uso muito para confusão mental. A clareza divina é aquela que clareia assim, a sua consciência para você ter clareza das melhores decisões, né? Então, ele é um raio que a gente vai estudar ele no mês que vem, né? Tá? Em agosto, no mês 8. Nono raio magenta é um raio que eu uso muito, é um raio de reequilíbrio, assim, até do campo energético. E todas as vezes, por exemplo, em final de tratamento energético, a gente acaba, às vezes, usando o raio magenta para poder alinhar, né, o trabalho energético que foi feito ali naquele campo. O 10º raio dourado, que é o raio da abundância divina. A abundância de tudo que a humanidade necessita, né? Quando a gente fala do dinheiro, da energia do dinheiro, né?
da prosperidade, né? Então a gente está alinhado com o 10º raio dourado. E o 11º raio pêssego, gente, é um raio da alegria divina, do entusiasmo, né? Da libertação espiritual. Então, ele é um raio. E aí, assim, na ordem, a gente vai fazer o estudo desses raios nos meses, né? Mês 8, 9º raio no mês 9, 10º raio, assim por diante, finalizando em dezembro com o 12º raio opalino. O raio opalino é bem aquela coisa assim, você já se tornou uno com a luz. É como se você tivesse galgado esses degraus de cada raio e chegado na unidade com a luz, se tornado, sim, um ser solar, né? E a gente vai estudar o 12º raio no mês de dezembro, ok? Então, assim, só estou passando rapidinho, porque, como eu estou te falando, de cada raio tem muita informação. Então, a gente tem que, por isso que a gente fala separado, ok? E os 7 Chohans, né? O que são Chohans? É como se fosse o diretor do raio, né? De quando em quando eles trocam, né? Às vezes o Chohan assume outra função do universo e outro assume, né? Então eles de eras em eras trocam essas funções, tá? Mas a gente tem os 7 Chohans. Mestre Almória do 1º raio, Mestre Confúcio do 2º raio, amarelo dourado, Mestre Rowena do 3º raio rosa, Mestre Serapis Bey, que é do 4º raio, branco, Mestre Larion, do 5º raio verde, a Mestre Nada, que é do 6º raio rubi dourado, né, que é a mesma consciência que foi Maria Madalena, nós falamos bastante dela, até assim, no estudo do 6º raio. Mestre Saint Germain, que é o atual Chohan, né, do raio violeta, a gente vai falar dele hoje. Mahashohan, né? Esse termo Mahashohan fala de um mestre de era, né? É o Chohan da era, que é o que eu disse, que o raio que está coordenando, né, esse processo, essa era atual, é o raio violeta. Então, por isso, o mestre Germain Mahashohan. E falando da egrégora espiritual do 7º raio violeta. Gente, se eu estiver falando muito rápido, alguém me interrompe, tá? Eu estou seguindo, mas aí pode deixar do final, se a dúvida for muito séria, vocês podem interromper, não tem problema. Falando da egrégora espiritual do 7º raio, por isso que eu comecei com aquele videozinho de Comunidade Infinita, né? A gente tem sempre uma hierarquia principal, uma infinidade de seres que compõem a egrégora do 7º raio, que trabalham na frequência do 7º raio, mas a gente sempre vai falar dos principais, que é o Mestre Saint Germain, Mestre Portia. Sempre a gente trabalha dentro das complementos divinos, que a gente fala. Tem o Mestre Saint Germain, que é o complemento masculino, e a Mestra Portia, complemento feminino. Né? Eles são complementos divinos que a gente fala. Sempre nas 2 energias. Né? Hoje a gente usa o termo Deus, Pai e Mãe. Por quê? Deus Pai sempre foi o que a gente ouviu durante essa última era toda aí. E agora a gente evolui para falar de Deus Pai e Mãe, entendendo que Deus não é uma polaridade masculina, que Deus contém os 2 complementos, masculino e feminino. Né? Essa é a ideia. A ideia de Deus é uma ideia do todo, e que tem o equilíbrio das 2 polaridades. Tá? Então, todas as almas, todas as consciências, elas têm o que a gente chama de complemento divino. Tá? Então, por isso que a gente fala do Mestre Saint Germain enquanto Chohan, do 7º raio, e a Mestra Portia é o complemento divino dele. E da mesma forma, a gente vai falar dos arcanjos. Sempre tem um casal de arcanjos que são da egrégora, tá? Que é o arcanjo Ezequiel e a arcangelina Ametista, que são da egrégora do 7º raio. Que é o quê? Do reino angélico mesmo, são arcanjos. Por isso que... e dentro por exemplo, do reino angélico, é uma infinidade de seres. Anjos, querubins, serafins, esses nomes que a gente escuta, tudo dentro do reino angélico. E os Elohims são do reino elemental, tá? O reino elemental, ele é responsável por formar tudo que existe. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma flor. A gente acaba falando muito, na terapia floral, a gente fala muito das flores. As flores, elas são criadas por elementais, né? E tem elementais que vivem nessas flores, assim como tem elementais que vivem nos cristais. Então, a gente tem o hierarca maior dentro do reino elemental são os Elohims.
que eles são responsáveis pela criação, né? Pelo poder criativo ali daquele raio. Então, a gente tem os Elohims Arcturus e a Eloá Diana, né? Que é o complemento divino de Arcturus. O dia da semana de maior emanação do sétimo raio é o sábado, que é o sétimo dia da semana. Então, a gente, para quem já faz a jornada comigo, sempre eu faço isso. Eu sigo o dia da semana, né? Então, eu faço sempre estudo, cerimônia da chama violeta no sábado, que é o dia de maior emanação. Não quer dizer que você não tenha influência dele nos outros dias e não possa trabalhar com ele nos outros dias. Mas eu sempre gosto de seguir essa ordem. Assim como o primeiro raio, né, do Arcanjo Miguel, ele foi estudado no domingo, que é o primeiro dia da semana. Só para organizar isso, né? E as virtudes associadas ao sétimo raio são transmutação, alquimia, né? E quando a gente fala de alquimia, não é só alquimia externa, não. Alquimia interna. É justamente você transmutar sentimentos de baixa frequência através da frequência do raio. Limpeza kármica, né? Isso é um atributo do sétimo raio. Perdão. A gente trabalha muito com a lei do perdão no sétimo raio. Por quê? Porque essa lei do perdão é que auxilia a gente a transmutar justamente energias de baixa frequência ligada a rancor, ódio, ressentimentos. A ideia do cerimonial, né, que é a cerimônia, o ritual, isso é um atributo do sétimo raio. Por isso que eu tive a ideia, né, assim, já era uma vontade minha de fazer uma cerimônia presencial, mas isso faz muito parte do sétimo raio, né. E a chama violeta, né, chama no sentido de ser um potencial de transmutação do fogo. O fogo é um elemento de transmutação. Então, quando a gente fala de chama, a gente está exatamente ressaltando essa capacidade de transmutar que é do fogo. Porque é exatamente isso. Tudo que passa pelo fogo não volta da mesma forma. A partir do momento que queimou, passou ali no fogo, queimou. Não volta, você não consegue mais voltar um papel que você queimou na forma original dele, na molécula original. Ele passou pelo fogo, ele agora é outra molécula. Ele se transforma ali. Então, é por isso que a chama violeta é um símbolo de transmutação. E esses aqui são símbolos mesmo, né? Assim, tem a chama, né? A imagem da chama, né? A espiral, né? Ativando radiância. A espiral violeta é um símbolo também da chama violeta. E isso aqui é a cruz de Malta. Na verdade, ela pelo menos eu tenho ela na cor violeta, mas eu não encontrei outra do jeito que eu queria. Então, esse é o formato da Cruz de Malta, que ela é associada ao Mestre Saint-Germain, né? Então, é um símbolo, essa questão só do símbolo mesmo, de ter uma energia ligada a uma geometria sagrada, certo? Então, é só para a gente lembrar, né, o que às vezes a gente vai ver essa simbologia, vai num lugar e ver essa cruz, né, só para a gente entender o que ela está simbolizando ali, né? Essa é a Cruz de Malta, chamada Cruz de Malta. Tem algumas curiosidades aqui do Mestre Saint-Germain, que eu trago para o pessoal, né? Essas fontes são fontes assim, gente, ou são informações canalizadas, né, por médios que recebem canalizações de seres de luz. Às vezes o próprio Mestre Saint-Germain fala dele em forma de canalização, né? Existe um livro que foi um livro canalizado que chama o livro de ouro do Mestre Saint-Germain, que eu até indico que as pessoas saibam, que tem os 301 decretos dele, tá? Eu estou até fazendo a jornada dos decretos de Saint-Germain com o canal Anjos e Luz. Então, a gente acaba tendo informações sobre vidas passadas deles, e tudo é só a título de curiosidade mesmo que eu trago, né? Que ele já esteve aqui encarnado, como nós, né? Ele é um mestre ascensionado. Então, todos os mestres ascensionados, gente, por definição, eles já encarnaram aqui na Terra, né? Todos os mestres ascensionados passaram por encarnações na Terra. Nem todos das egrégoras passaram por encarnações na Terra. Eles trabalham aqui junto com a humanidade, auxiliando, mas nem todos passaram por encarnações aqui na Terra, mas os mestres ascensionados, sim. Né? Ele venceu todos os limites da matéria, tornou-se um com Deus, assim como Jesus e outros iluminados, né? Por onde ele passou, deixou um rastro de luz, viveu como profeta Samuel. Então, aqui, a gente dá algumas informações sobre outras personalidades, encarnações que ele teve aqui. O profeta Samuel, José, o pai de Jesus na fisicalidade,
né, que isso foi uma grata surpresa para mim, porque eu tinha muita curiosidade sobre José, e no próprio catolicismo sabe-se pouco de José, o evangelho não fala quase nada sobre José, e eu soube que é a mesma consciência de Saint-Germain que foi José. Proclus, filósofo grego, Roger Bacon, um monge alquimista inglês, Paracelso, o famoso médico alquimista suíço, Cristóvão Colombo, o escritor e dramaturgo William Shakespeare, só para citar as experiências mais recentes, né, do Mestre Saint-Germain. Ele ascensionou no ano de 1684 na Transilvânia, hoje conhecido como Romênia. Tá? Mesmo depois de ascensionado, ele continuou atuando na fiscalidade por mais de um século, entre 1710 e 1822. Formou sociedades secretas, dedicou-se à filantropia, né, como conselheiro de políticos e monarcas europeus, procurou alinhavar alianças que trouxessem a paz e a justiça ao continente, tentou, inclusive, a realeza... Deixa eu ver, gente, só ver se tem chegando alguém aqui. Ah, tá, Gabriele. Seja bem-vinda, Gabriele. Nós já vamos seguindo aqui com a aula, tá? Aí, no finalzinho, se você tiver dúvida, você pode interromper aqui, ok? Então, vamos lá. Só para a gente não perder o foco aqui, né? Ele tentou, inclusive, alertar a realeza da França sobre a iminente revolução, mas os seus conselhos e profecias não foram ouvidos, né? Então, assim, ele estava aqui já numa situação de estar como missionário, porque se ele já tinha se iluminado, ascensionado, ele não precisava mais estar aqui. Ele ficou esse período aqui, né, tentando auxiliar mais um pouco a humanidade. Já nos Estados Unidos, ele ajudou a elaborar a Constituição Americana e a fundamentar as bases da democracia no país. Tá? Isso, sim, são curiosidades, né, que nesses estudos que a gente faz, a gente levanta sobre o Mestre Saint-Germain. Há muitos registros da sua intrigante presença no mundo, né, por esta época, né, que foi anotado em jornais, principalmente em cartas e memórias da nobreza dos países em que ele esteve. Ele ficou conhecido como um homem maravilhoso da Europa, devido aos feitos extraordinários que realizava. Ele era um homem misterioso, é o que falam, que ele tinha um mistério, né, e ele fazia coisas diferentes. Ele tinha uma cultura que ofuscava as mentes de todos os sábios europeus juntos, falava pelo menos uma dúzia de idiomas, tocava virtuosamente violino, piano, pintava, né? Então ele tinha uma ligação com a arte, escrevia, tinha uma memória prodigiosa para fatos históricos e parecia já ter estado em cada canto do mundo. Então ele era um homem muito culto. Por todo o tempo em que ele foi visto, ele conservou a mesma aparência. Isso é uma coisa que chamava atenção. Que quem, né, nos históricos, assim, nos registros históricos fala-se isso, que ele tinha sempre uma aparência de um cavaleiro na faixa dos 40 anos de idade. Aquela coisa assim, como que não envelhece, né? Ele aparecia como por encanto, quando se retirava, sumia, sem ser visto, ninguém sabia para onde que ele tinha ido, né? E aí, a partir do momento que ele realmente findou, né, esse período aqui na Terra, ninguém jamais soube, né, de onde que ele veio, por que ele desapareceu, né, ele era bem, assim, esse tipo misterioso. Saint-Germain não fazia segredo da sua mestria no mundo físico, né, ele tinha uma parte da alquimia real mesmo, que é a alquimia química que a gente fala, de transformar o metal vil em ouro, por exemplo, essa coisa do alquimista mesmo, ele dominava isso, né, realizava curas com ervas, poções que ele preparava, né, tirava defeitos de pedras preciosas, chegou a presentear uma certa madame com um elixir que conservou essa madame com aparência de 25 anos, né, prolongou a vida dela muito além da média da época. Enfim, ele era um alquimista. Ele era um homem que ele tinha domínio sobre essas alquimias, interna e externa até, porque essa alquimia externa é uma coisa da química mesmo, que é transformar um elemento em outro. Deixando-se de lado as suas habilidades extrafísicas, ele era um homem amável, generoso, bem-humorado, refinado e encantador. Isso são as informações que se tem dele, né, do período que ele esteve aqui. Encerrada a sua missão diplomática, né, nos séculos XVIII e XIX, Saint-Germain passou a trabalhar apenas no plano sutil. Seu principal foco de irradiação para a Terra é o templo etérico sobre o Monte Shasta, na Califórnia, Estados Unidos. Muitos já devem ter ouvido falar. Todos os mestres, eles têm templos etéricos, ou seja, de onde é emanada a energia, né, de cada raio, dispensado para a humanidade, tá? O seu complemento divino, que é a Mestra Portia, né, a sua nota
chave que fala, gente, Conto dos Bosques de Viena, de Strauss. Quando eu fiz a formação na alquimia quântica, de fato, tem músicas, eles indicam músicas, né? Dentro do sacerdócio dos raios, a gente tem músicas de conexão, que ajudam a conectar com o Mestre Saint-Germain, né? Então, o ponto de conexão, né, que é usado, assim, não só essa valsa, né? Mas, principalmente, essa valsa do Conto dos Bosques de Viena. O serviço desse adorável mestre tem uma abrangência inconcebível para nós. Atualmente exerce o cargo de diretor da era de Aquário, né? A era anterior, que é a era de Peixes, foi dirigida pelo mestre Jesus, que foi o que eu comentei com vocês. Então, assim, muita informação. Dentro da egrégora, a gente vai trazer a mestra Kuan Yin. Ela é muito conhecida no budismo. Para mim, foi... a primeira vez que eu realmente tive contato com ela foi através da iniciação que eu fiz, da formação que eu fiz em alquimia quântica da chama violeta, né? Por quê? Ela se apresentou para mim como mentora do meu trabalho com a chama violeta, porque isso foi parte do curso. A gente tinha uma meditação guiada que o mentor ia se apresentar. Podia ser qualquer mentor da egrégora. E o que aconteceu foi que quem se apresentou para mim foi Kuan Yin. E foi muito interessante, porque eu tive constatação disso depois, eu ainda fiquei muito incrédula, né, porque quando eu fui entender a grandeza de Kuan Yin, né, ela aqui no Oriente, ela é equivalente à Mãe Maria aqui no Ocidente, só para vocês terem uma ideia, ela é a deusa da misericórdia, e ela também tem uma ação muito, muito potente aqui na humanidade, faz parte do conselho kármico, até porque para você aliviar karmas da humanidade, karmas individuais, né, você tem que lidar com essa coisa da compaixão e da misericórdia divina, né, então ela é a encarnação disso aqui. Ela foi a encarnação aqui enquanto ela foi encarnada, né, na China, e ela é com essa energia que ela trabalha no plano espiritual. Então, o que eu falo que eu tive constatação da questão da coisa, porque eu fiquei muito incrédula, a gente sempre se acha muito pequeno, e a gente fala, nossa, mas será que eu vou ser mentorada por Kuan Yin, né, nessa grandeza toda? Sim. E depois eu fiz uma leitura de registros acásticos, que é uma técnica que você acessa, às vezes, para alguma questão que você tem nessa existência, né, e aí, quem faz a leitura de registros acásticos tem acesso aos seus mentores, né? Os mentores, eles se apresentam nessas leituras, e ela e o Saint Germain que se apresentaram, e essa pessoa que fez a leitura, ela não sabia, por exemplo, que eu era alquimista da chama violeta, né? Então, foi assim, foi uma constatação, né, de que ela estava ali assessorando nos trabalhos com a chama violeta mesmo, né? E, novamente, num segundo trabalho mediúnico, ela e o mestre Saint Germain se apresentaram novamente. Então, assim, sempre, depois disso, eu tive duas constatações da aproximação deles para auxiliar o trabalho, tá? E isso não é um privilégio meu. Qualquer pessoa, né, que faça conexão com os mestres, né, e que se abrace algum trabalho a serviço da luz, vai ter os mentores próximos. Às vezes você não tem informação, você não teve acesso a essa informação, mas que eles estão próximos a te auxiliando, isso é certeza, isso é certeza. Eu acabei que eu tive constatação, né, através da mediunidade de outras pessoas, mas, e para mim isso era necessário, né, porque eu ainda era muito incrédula, a gente ainda tem muito uma ideia de que a gente é pequeno demais, e que a gente, que está tudo muito longe, né, que Deus é algo externo, né, que os mentores é algo muito longe, que a gente não consegue alcançá-los, né, e isso foi sendo quebrado, né, à medida que o trabalho e o estudo foram avançando, né, no meu caso, especificamente. Então é isso, ela é a deusa da misericórdia, né? Eu trouxe só a ideia só para vocês entenderem, né? Que ela também faz parte da egrégora, né? Faz parte do conselho kármico, né? E ela é amparadora dos seres cujos atos geraram severos ajustes kármicos, né? Então, se você pensar, por exemplo, a gente cometeu muitos erros em encarnações passadas que a gente às vezes não tem nem consciência, né? Não tem lembrança agora nessa era. Então, a gente precisa da misericórdia divina, justamente para aliviar, às vezes, amenizar o karma. A partir do momento que você já demonstra algum aprendizado em relação àquela lição, os karmas podem ser amenizados. Então, a gente trabalha com o raio violeta, com o conselho kármico, nesse sentido. Né? As coisas vão se repetindo na vida da gente à medida que a gente não aprendeu a lição, que a gente ainda tem aprendizado para fazer em relação a isso, né? E a questão dessa imagem, né, que eu trouxe com o dragão, gente, dragões são outros seres, né, que fazem parte da pluralidade de consciências, que
eu sempre achava que era alguma coisa da fantasia infantil, né? E não, eles estão muito presentes. Nessa era agora, estão mais presentes ainda, porque os dragões, eles equilibram os elementos, inclusive da Terra, de Gaia mesmo, a consciência de Gaia. Quando a gente fala dos elementos, são os 5 elementos, né? Na verdade, os elementos, água, ar, fogo e terra, tá? Então, os dragões também estão muito próximos da humanidade, não na fisicalidade, né? Eles não existem dragões encarnados nessa era, eles vivem em outras dimensões, né? Então, no campo astral, eles existem, sim, e eles trabalham auxiliando no equilíbrio dos elementos de Gaia, tá? Processos climáticos, né? Essas catástrofes que a gente tem visto, os dragões estão trabalhando muito para fazer esse equilíbrio, tá? Porque o processo de transição planetária passa por limpezas que são no campo físico mesmo, da superfície. Então, a gente não vai escapar dessas catástrofes, né, em relação a questões climáticas mesmo e desastres naturais, tá bom? Então, a questão, falando de Kuan-Yin, da questão do raio lilás, né? O raio lilás, de certa forma, é uma mistura do raio rosa com o raio violeta, né? Ele o quê? Esse raio lilás, ele ampara os seres que transgrediram gravemente leis universais, né? Não conseguem suportar os retornos kármicos, necessitando de uma energia mediadora ou intercessora entre o mundo das criações e a grande lei, tá? Lembrando aqui que existe a lei do perdão. E aí na cerimônia, eu vou falar um pouquinho da cerimônia, a gente trabalha com a lei, eu tenho um decreto da lei do perdão, que a gente trabalha, né, ancora o raio violeta, e na presença da frequência do raio violeta, a gente trabalha, faz o decreto da lei do perdão. É muito poderosa essa lei do perdão. Eu até indico para quem conseguir, é um decreto bem grande, mas assim, quem conseguir fazer, por exemplo, 21 dias, né, fazer uma sequência ininterrupta de vários dias, é um decreto muito bonito. É um decreto muito forte, né? Às vezes eu faço ele aqui em casa, mas assim, que se a pessoa tiver assim uma demanda muito grande em relação à lei do perdão, né? Que conseguir fazer 21 dias seguidos é excelente, tá? Eu vou passar um pouquinho, gente, não vou entrar muito assim na questão da história de Kuan Yin, para a gente poder fazer a vivência no final, tá? Mas só para vocês entenderem a importância que ela tem na egrégora, tá? E nesse momento planetário. Por quê? Porque ela está diretamente ligada a essa questão kármica, né? Essa questão da lei do perdão. Então, a gente faz agora, eu vou fazer agora a invocação do 7º raio, tá, gente? Essa invocação a gente pode fazer em casa, quando a gente desejar. Então, eu vou sortear para o pessoal da cerimônia, eu já até fiz o pedido da editora Divina Presença, tem uma editora lá do Sul, que eles trabalham com publicações, né, livros impressos sobre a fraternidade branca, né, dos raios, principalmente o Mestre Saint-Germain. Então, eles têm os livros de invocações, um livrinho de bolso de invocações, e aí eu fiz uma parceria e tudo, e eu vou até sortear um livrinho desse para o pessoal da cerimônia, porque é bom a gente ter um arsenal de decretos para a gente fazer em casa. É sempre o que eu falei com você, com vocês, que a gente pode dar o peixe, mas a gente pode ensinar a pescar. Ou seja, estou em desequilíbrio, estou precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda, pedir uma ajuda externa, alguém para vir me atender, alguém para fazer o decreto para mim, ou eu posso eu mesmo decretar. Esse é o ponto. Todos podemos decretar. É muito diferente de fazer uma oração, de fazer uma prece, uma súplica. A gente pode ter momentos que a gente vai fazer a súplica para algum ser de luz, para uma ajuda? Pode. Só que o decreto é alguma coisa que nos empodera enquanto seres divinos, né? Um decreto tem um peso diferente de uma súplica, né? Você não está pedindo, você está decretando que aquilo se faça. Então, à medida que a gente vai fortalecendo a nossa autoestima, o nosso poder pessoal mesmo, a gente vai tendo mais resultado nos decretos, tá? E essa conexão que a gente faz com os raios cósmicos, com os mestres ascensionados, todos são feitos através de decretos, tá? A coisa da oração, da prece, não aparece tanto aqui, né, nesse tipo de trabalho com a fraternidade universal, né? Porque a gente trabalha com decretos da alquimia do eu sou, né? Então, sempre os decretos, é uma característica dos decretos da fraternidade branca, o eu sou. Essa expressão eu sou, ela vai aparecer em tudo, né? O Saint Germain trouxe no livro de ouro dele 301 decretos com o eu sou, porque o eu sou te coloca na sua presença divina. Ele é como se é uma expressão que ativa a sua essência divina, a sua centelha divina.
e te coloca em par de ser Deus, de você ter o poder de co-criar a sua realidade, de você criar a sua realidade. Então, é muito diferente de uma súplica. Em muitos momentos eu peço ajuda, que é um momento que, né, os meus recursos falham, né, então eu peço ajuda de Coanim, peço ajuda de Mãe Maria, peço ajuda de todos os outros mestres, enfim. Mas, na maioria das vezes, eu decreto. Eu uso os decretos, tá? Então, nós vamos fazer a invocação do sétimo raio. Depois vocês podem... quem quiser eu mando, né, se for mais fácil para vocês pelo WhatsApp, é só me pedir, né, pela rede social, mas aí dá para vocês também tirarem do vídeo, tá? Depois. Então, eu não vou fazer com radiestesia agora, eu não tinha noção de quantas pessoas estariam online. Geralmente, quando eu faço a jornada, eu coloco os nomes com a data de nascimento de todo mundo que está participando e faço com radiestesia, né? Mas hoje eu não sabia exatamente quem viria. Então, só para vocês terem ideia de como que a gente faz um decreto, ok? Então, direcionando para cada um aqui participante, para todas as pessoas que forem fazer depois, né? Para toda a humanidade. Eu sou, eu sou, eu sou, ativando a precipitação das virtudes do sétimo raio violeta, da libertação, com a qualidade divina do amor libertador, manifestando misericórdia, perdão, purificação, transmutação, libertação, ritmo, cerimonial, inovação, oportunidade, compaixão, o poder da inovação, justiça divina, liberdade, aceleração, avanço, progresso, evolução alquímica, sinergismo com a divindade, preenchendo com o poder libertador, transmutador e purificador do fogo violeta a mim e a toda vida existente no planeta Terra. Assim é. Então, é só para vocês terem uma ideia, né? Quando você fala eu sou ativando, né? Você diz que essa ativação está acontecendo. Isso é um decreto. Isso não é um pedido, uma súplica. Né? Ali é um decreto. Tem um outro peso nisso. Né? A única coisa que pode fazer o seu decreto não funcionar é a sua descrença. Então, a gente vai trabalhando na questão de acreditar no próprio poder pessoal. Né? Isso a gente vai galgando esses degraus. Né? Antes, como eu falei, quando eu comecei, eu tinha muita dúvida, eu achava que eu não conseguia, que eu não tinha esse poder. Por quê? Porque isso é uma questão que as religiões dominantes colocaram, que a gente tem que pedir, que a gente não tem poder para nada. Quem tem poder é o externo, é Deus que está lá longe, é Jesus Cristo, né? E que a gente não tem poder para nada. A gente tem que pedir, tem que fazer trocas, tem que ser merecedor, né? Então, muitas vezes, justamente por causa da crença de não merecimento, a gente acha que não tem direito a conseguir o que a gente precisa, né? A abundância divina. Então, assim, aqui, trabalhar com fraternidade branca, trabalhar com os mestres ascensionados, é principalmente mexer em sistema de crenças. Tem que ter uma mudança muito radical no sistema de crenças, que é colocado pelas religiões dominantes, né, historicamente, da falta de poder, do que disseram para nós que nós não temos poder para nada, que quem tem poder são os santos, são os anjos, mas a gente não tem. Eles próprios vêm através de canalização e falam, não é dessa forma, vocês têm poder. Né? O mesmo poder que vocês têm de criar o que não é bom na vida de vocês têm de criar o que é bom. Então, vocês só precisam virar a chave, né? Então, eles vivem falando de forma repetida isso com a gente, ok? Então, sobre a terapia floral, eu já tinha falado um pouco no início, gente, só para vocês entenderem, assim, né, sobre o composto floral do sétimo raio, né, que são essências florais que contêm os atributos do sétimo raio, permitindo a expansão da nossa consciência, libertar-nos de culpas, principalmente libertar-nos de culpas. Como a gente está lidando com lei do perdão e liberação kármica, a gente tem muita culpa que a gente, de coisas que a gente nem lembra. E esse sentimento de culpa, ele gera a questão da autopunição. Muitas vezes a gente tem comportamentos de autopunição que a gente não sabe de onde vem, porque são culpas, assim, inconscientes que a gente tem, tá? Então, o composto do sétimo raio trabalha muito com isso, né? Pode ser culpas dessa vida e culpas até de vidas passadas, tá? Essas essências florais, elas nos dão consciência da existência da misericórdia divina, que é o que eu falei. Por quê? Porque a gente conta com a misericórdia divina para lidar com essas questões que a gente realmente errou. Mas não quer dizer que você errou, que você vai ser eternamente punido. E não existe essa ideia de punição na concepção dos mestres, tá? Existe causa e efeito, né? Existe o retorno daquela ação, né? Mas não é o que a gente chama de punição, que também em algumas religiões dominantes, né,
trazem como ensinamento, que você é punido por erros que você comete, tá? Elas conscientizam que Deus Pai e Mãe é puro amor, né? As essências florais que estão predominantemente sob a irradiação do sétimo raio, além de libertar-nos das culpas, também purificam-nos, tá? Então, é só para falar, assim, do composto do sétimo raio, que eu tinha trazido, né? Só a título de informação, as flores que compõem, né? O qual floral? Aveia selvagem, bambusa, grevilha, incenso, lavanda de Saint-Germain, ou aia rosa de Saint-Germain, tá? Isso aqui é a imagem das flores, né? De onde são extraídos essa vibração, né? A extração dos florais é feita a partir de água e luz solar, tá? Mas sempre é um processo ritualístico para quem extrai florais, né? Que é a questão de se conectar com os elementais daquelas flores, né? E ter muita preocupação com a vibração, né? No momento que você colhida aquela flor, que você feito a extração do floral. E eles agem no nosso campo sutil. A gente toma esses florais, a gente pode fazer o floral spray, mas a ideia é que eles vão aumentando a nossa frequência vibratória, né, no período do uso. E, então, assim, do ponto de vista aqui da apresentação, a gente finaliza, né, e aí a gente passa para a nossa conversa. Eu queria, assim, né, é muita informação, eu acho que eu falo rápido, mas eu queria saber se tem alguém, tem alguma coisa que eu falei que foi muito esdrúxula, que vocês não entenderam, né? Vocês podem perguntar. Foi fácil de entender? Pode abrir o microfone e falar, quem quiser, tá, gente? Porque aí a próxima coisa que a gente vai fazer é um envio de amor para Gaia, que eu vou explicar, tá bom? Mas antes disso, eu queria saber se tudo que eu falei ficou mais ou menos entendido. É muita informação, né? Mas a maioria das pessoas aqui já tem alguma informação prévia mesmo, assim, né? Sobre o que eu falei, eu acredito. Eu, com licença, você está falando para dar uma coisa. Eu já também já sou bastante curioso e já me deparei com vídeos. Vira e mexe eu assisto tudo. Então, eu tenho uma pequena noção, não assim a ponto de estar guardado e eu poder falar a respeito, mas tudo isso que você disse aí, etc., certo? Eu tenho uma pequena já passada, né, de conhecimento, né? Até tinha um livro com os florais de bar ali. Uma certa vez eu estava tentando ver se eu conseguia fazer a apuração de óleos, né? Óleos, pegar as plantas e tem um processo É lá o que óleo você essencial, destilação, né? através da Isso. destilação e etc. Mas a gente sozinho é complicado, né? A gente sente assim meio isolado, não tem com quem tirar dúvidas assim, Isso. é sempre através ou de telefone ou então assistindo mais vídeos e tudo mais, e a gente fica, É, eu pelo menos fico sem um amparo. Então tá até é, guardado uma fita que eu tenho ali, mas para mim tá isso. legal, certo? Só esclarecendo, assim, um pouco, às vezes tem muita confusão quando eu falo de terapia floral, as pessoas confundem essências florais com óleos essenciais, que é da aromaterapia. As Certo. essências florais, elas não são aromáticas, né? É de outra ordem que a gente utiliza. Normalmente é via Hum, oral, a gente põe as gotinhas debaixo da língua, ou faz uma aspersão, né? Com spray hum, no campo energético, mas elas não têm cheiro. É porque muitas pessoas que eu já falei de terapia floral, elas acharam que ela era uma terapia. Aí, às vezes, a pessoa fala hum, assim, é aqueles óleos cheirosos? Eu falei, não, não é. A aromaterapia é uma outra medicina, né, que também é muito potente, né, que a gente consegue trabalhar no campo emocional com elas, mas é diferente, né, e eu digo que a gente certo. consegue alcançar camadas mais profundas até com a terapia floral, o que é mais sutil. Isso. O que o Dr. Bach descobriu, assim, quando ele era homeopata. Então, na verdade, a terapia floral ela veio como um braço da homeopatia, mas é porque ele usava a homeopatia com os pacientes dele do hospital,
E ele descobriu que tinha um ponto que ele não conseguia curar os pacientes, e ele descobriu que esse ponto era traços de personalidade. E a terapia floral, você consegue trabalhar traços de personalidade que a homeopatia não conseguia. Então, isso foi né, a grande descoberta dele, né, quem estudou um pouquinho sobre ele, né, ele que foi o criador da terapia floral, era exatamente isso. A gente consegue, quanto mais minúscula é a flor, mais ela alcança campos mais sutis do campo energético humano. Então, principalmente no sistema Florais de Saint-Germain, são só flores brasileiras, porque a sintonizadora é brasileira, diferente mesmo. O que difere um sistema floral de outro são as flores. E as flores do Dr. Bach são flores inglesas, né? Que ele era, se eu não me engano, é isso mesmo, ele é da Inglaterra. Então, o que acontece? São flores que não são flores brasileiras que ele trabalhava. Agora a gente já tem sistemas aqui brasileiros mesmo, florais de Minas, florais de Araxá, florais de Saint-Germain, inclusive com flores muito minúsculas, com graminhas, essas florzinhas que a gente vê, capim e tal. E aí tem essa relação. As flores muito minúsculas, elas alcançam até mais o campo sutil mais profundo. Então a gente consegue trabalhar, sim, questões assim que são de traços de personalidade mesmo, assim, e que são, às vezes, causas de adoecimento, e que a gente não consegue acessar de outras formas, tá? Mas é só para fazer a diferenciação, né? Porque tem isso, essa extração por destilação para conseguir os óleos essenciais das plantas, aromáticas, para trabalhar com a aromaterapia, mas a extração de florais, ela é de outra ordem, ela não é feita com destilação, ela é feita mesmo com uma infusão solar, né, de água, luz solar, para extrair a vibração da flor, certo? Certo. É um processo diferente, né, e são usados de formas diferentes, porque não são aromáticos, né, não tem cheiro de nada, e aí são utilizados como conservante, geralmente um conhaque, ou seja, uma solução alcoólica. Então, assim, tem um leve gosto de álcool quando a gente toma o floral, porque é o conservante que a gente usa, orgânico, é um conhaque, para poder conservar, né, pelo menos por 30 dias, esse floral de uso que a gente faz, ok? Tem mais algum comentário ou dúvida aí do pessoal que ainda está online, gente? Que aí eu quero explicar sobre a emanação de amor para a Terra agora, que foi um pedido tem sido um pedido do Arcanjo Miguel, né, de todos os mestres, nesse atual momento. O que aconteceu? Teve um congresso espiritual lá em Foz do Iguaçu, que algumas pessoas foram, né, do grupo que eu participo do Anjos de Luz Terapias. Eu estive lá. Então, lá, naquele dia, foi ativado um portal, né, gente? Foz do Iguaçu foi escolhido, só para explicar para vocês como é que é a questão, devido até às cataratas mesmo, né? Todos os lugares onde tem água, a presença de água, a água vem para fazer limpeza no campo emocional, no campo energético, né? A água tem esse potencial de limpeza, principalmente no campo emocional. Então, foi aberto um portal, é um portal etérico, né? É um portal energético lá, que está sendo mantido, né, por seres de luz, muitos seres de luz estão vindo especificamente, né, para manter esse portal aberto, mas é um portal de emanação de amor e luz. Porque a frequência do amor é uma frequência muito específica, às vezes a gente pode enviar luz para uma situação. Quando a gente envia luz para uma situação, na ideia dessa situação se solucionar, né? Enfim. Só quando a gente fala da frequência do amor, é uma frequência específica. É o amor mesmo. O amor é aquela aceitação do outro ser, daquela situação, da forma como ela é, sem querer impor a nossa ideia. Então, tem sido pedido para que a gente se conecte com esse portal, que a gente se coloque na nossa presença divina, se conecte com esse portal, né? Pelo menos por 5 minutos, pode ser 5 minutos por dia, a pessoa vai fazer isso da forma como ela puder, dentro da rotina dela, mas fazer com frequência. Eles têm pedido muito nesse momento agora, para a gente emanar amor para a Terra, né? Até para poder solucionar, né, conflitos que todos estão sabendo aí mesmo, através do portal. Por quê? O portal, especificamente, os seres de luz que alimentam o portal, que mantém esse portal ativo, eles são seres que estão emanando amor. Então, quando a gente se conecta com o portal, a gente consegue acessar essa frequência e ampliar. O que a gente emana, esses seres de luz conseguem ampliar
e dividir para toda a humanidade, né? Então, eles têm feito esse pedido para a gente. Então, aí o que eu queria passar para vocês, a meditação que foi feita de ativação do portal, ela está disponível no canal. Depois vocês podem pedir que eu passe para vocês no canal Anjos e Luz Terapias, da Vânia Rodrigues. Ela separou o momento da meditação, mas não é que a gente precisa fazer a meditação todas as vezes, não. É só para as pessoas que querem entender de onde que saiu aquele comando. Porque o comando que a gente vai fazer é se colocar na nossa presença divina, fazer o comando, tá? Que eu vou fazer aqui com vocês. E, a partir daí, a gente ter um momento de visualizar a gente emanando amor para a Terra, né? Eu sempre gosto de mostrar isso aqui, ó, que é uma mini Terra. Quando eu faço esse tipo de visualização para emanar amor para a Terra, o que eu tento imaginar? Eu vendo a Terra de longe, né? Mas de modo que eu pareço ser maior do que a Terra, porque aí na hora que eu visualizo o meu chakra cardíaco emanando essa luz, esse amor, essa luz consegue envolver a Terra inteira. Então, é só uma questão de visualização, né? Porque quando a gente se imagina na Terra, a gente minúsculo numa Terra gigante, a gente se sente pequeno demais para poder conseguir auxiliar o planeta. Então, quando você faz a visualização vista de fora, eu estou vendo a Terra de longe aqui, ela está pequena lá na frente, a gente consegue envolver ela. Até só para visualizar, só para facilitar isso, né? Colocar ela entre as mãos, eu faço muito de colocar ela entre as mãos, às vezes na direção do chakra cardíaco, que é aqui na região do externo, tá? E visualizar a luz, né? A luz, por exemplo, que eu visualizo muito, é a luz rosa, é o terceiro raio mesmo, que é o rosa com nuances de dourado. Um rosa mais claro com nuances de dourado, que é o terceiro raio rosa, né? Mas da forma como a pessoa quiser. Ela vai entender, a partir do momento que a luz está saindo do cardíaco, é uma luz de amor mesmo, assim, é uma frequência do amor, porque o cardíaco é que faz isso. Então, só por 5 minutinhos, né, só para eu me guiar aqui, eu vou colocar, por exemplo, 5 minutinhos aqui de uma musiquinha, só para a gente fazer essa emanação, para vocês entenderem como que a gente pode fazer em casa, né, ter essa frequência de fazer isso. Eles estão pedindo muito, estão pedindo para a gente divulgar, por isso que eu quis trazer, aproveitar que a gente já ia fazer o estudo aberto mesmo e trazer para todo mundo. Muitas pessoas, né, devem assistir o vídeo depois, então a gente já vai fazer isso aqui. Eu tenho sempre uma playlistzinha aqui, que é de Reiki, Reiki 5 minutos, né? Então ele começa a tocar e dá um sininho. Então, assim, isso dá só uma ideia temporal, porque quando a gente começa a estar nesse estado, você não sabe, por exemplo, quanto tempo que tem que você estar ali, né? Às vezes você não tem todo o tempo. Se você tiver com mais tempo livre, você pode ficar, não precisa temporizar, né? Mas é só se por acaso você está ali naquela rotina que você precisa demanar um tempinho para fazer, mas você precisa ter uma orientação para parar, né? Só que eu não sei se eu consigo. Eu acho que agora eu vou ter que tirar o fone. Você consegue escutar a musiquinha aí? Só para eu saber, está escutando? Então, o que ela quer fazer? Vou fechar a câmera agora só para vocês não distraírem, tá bom? E aí, 5 minutinhos, nós vamos fazer essa oração. Nós vamos imaginar, nós estamos vendo a Terra, Gaia, de longe. Ela girando no movimento natural dela. A gente envolve Gaia com as nossas mãos. A gente se coloca na nossa presença divina, se conectando através do nosso sacra base com o centro da Terra, conectando o nosso chakra coronário no topo da cabeça, com a frente. Eu sou a minha presença divina. Eu sou a minha presença divina. Eu sou a minha presença divina. E a gente envolve entre as nossas mãos, na direção do chakra cardíaco, Gaia, girando. E a gente vai dar o comando. Eu me conecto com o portal de amor e luz de Foz do Iguaçu. E a gente vai visualizando
forte feixe de luz, rosa dourado, luz branca, qualquer cor dos raios que nós desejarmos, envolvendo todo o planeta, e toda a humanidade aqui presente no planeta. O Arcanjo Miguel também orienta que nós façamos essa emanação de amor, principalmente pensando no que nós não gostamos. Podem ser pessoas, podem ser situações, porque o amor incondicional é assim, ele é emanado indiscriminadamente. Quando formos fazer isso em casa, a gente vai ficar em silêncio, só visualizando essa emanação do planeta. E através da nossa emanação, o planeta se torna uma bola de luz. Da cor que nós estamos emanando, ou luz branca, apenas a luz branca, que é a luz da atenção. A gente pode fazer isso por 5 minutos, no mínimo, né? Às vezes é suficiente. E a energia que emana do nosso coração, ela é potente, ela é suficiente para equilibrar, ajudar a equilibrar o planeta, a humanidade, nesse momento de ascensão. Ela não é pequena, até porque todos os seres de luz estão utilizando dessa energia para amplificá-la e colocá-la numa escala muito grande, que a gente não consegue imaginar. Agora, Gaia é uma grande bola de luz, branca, dourada, eu acho todas as cores, com a nossa ajuda, com o nosso auxílio, com o nosso amor. Esse sinalzinho que a música dá, pessoal, é quando dá 5 minutos. É só um exemplo aqui para nós, tá? De como que a gente pode fazer isso em casa, né? Assim, a gente não vai fazer uma conexão muito longa, não. Isso a gente faz geralmente no silêncio, coloca num local. Só que, assim, na nossa rotina, é como eu estou te falando, a gente às vezes não tem um tempo grande para fazer isso. No dia que tiver um tempo maior, tiver mais tranquilidade, faz mais lento, né? Mas é só para a gente entender como que a gente vai ativar esse portal de Foz do Iguaçu para fazer essa emanação de amor, tá? Isso aí foi tudo falado, inclusive hoje quem viu o congresso, né, com a Vânia, eles falaram isso e tal, já tinham falado antes, pediram para a gente divulgar, né? Então, aproveitando o ensejo do estudo, eu deixei isso, né? Vou deixar gravado, disponibilizar essa gravação, né? Muitas pessoas vão ver depois, espero que muitas pessoas vejam, tá? E lembrando da questão da cerimônia, né? Que a cerimônia está marcada para o dia 26 de julho, a cerimônia da chama violeta, né? Não, estou nessa cerimônia, lá no Instagram tem tudo, eu mandei para algumas pessoas, né? Estou divulgado a programação, mas é baseado justamente nessa alquimia da chama violeta, né? Ou seja, tem a lei do perdão, tem a transmutação kármica de herança ancestral, né? E eu tenho feito vídeos pequenos explicando de cada ponto da programação, pelo menos os que geram mais dúvidas, já tem 3 vídeos prontos, que é da consagração das crianças, da transmutação da herança kármica ancestral e da lei do perdão. Só para as pessoas entenderem a importância disso.
Mas aí a gente faz isso, né, com a energia do raio violeta ancorado lá. A gente ativa o laboratório, que a gente fala laboratório alquímico, né? Isso é um processo mesmo da iniciação. As pessoas que forem iniciadas, elas têm essa energia ancorada e a gente ativa isso, tem decretos para ativar isso. Então, a gente pede esse auxílio da egrégora, ancora a energia e faz os decretos, né, na presença da chama violeta. Então, é isso, é uma cerimônia iniciando às 15 horas até encerrando às 20. E a gente tem um programa para cumprir, desde a hora que a gente chega, né, um horário certinho para fazer tudo. A gente inicia com o lanche, né, mas a gente vai começar primeiro com a conexão com Gaia, né, essa emanação de amor para o planeta a gente vai fazer no início, enquanto ainda estiver claro, porque vai ser por volta das 16 horas. Depois a gente segue com a programação, 18 horas, que é a hora de Maria, é uma hora que a gente tem uma frequência mais elevada em todo o orbe terrestre, né, mesmo no plano astral, é uma frequência mais elevada, porque é uma hora de reverência a Maria, e a gente faz a consagração das crianças nesse horário das 18 horas. Né, e lá por volta das 19 horas a gente vai fazer o decreto da lei do perdão. É um decreto grande, né, mas é um decreto muito bonito. E aí a gente encerra às 20, né? Vou disponibilizar, por exemplo, livros lá da editora da Divina Presença para quem quiser adquirir, né? E eu consegui uma parceria com a editora. E também vou sortear um livro de vocações para o pessoal que for participar. Então, a ideia de ser presencial, eu gosto muito da coisa do presencial também. Tem gente que a gente faz muita coisa no online, porque é uma forma de a gente alcançar muitas pessoas, né? É mais fácil para todo mundo, mas eu acho que a gente também não pode perder a oportunidade de fazer alguma coisa presencial, sabe? Eu acho que é diferente. E é um momento de desconectar, por exemplo, de redes sociais, é um momento de imersão mesmo, né? Eu sempre oriento o pessoal da cerimônia a deixar o celular no modo avião, avisa quem tem que avisar antes, para não ficar preocupado o tempo todo com o celular. A gente sabe que a nossa rede de internet é uma rede contaminada, não é uma rede que está limpa, né, de influência da não-luz, inclusive pode ser porta para ataque psíquico. Então, a ideia é a imersão mesmo, é um momento de retiro, tipo, olha, agora eu vou sair desse burburinho que é toda a rede social, todo o tumulto do trabalho e tudo, e vou olhar para mim e para o planeta. Né? Então, essa que é a ideia de ser presencial. Porque mesmo online, quando a gente está fazendo negócio online, é o celular tocando. Então, sempre a orientação que eu dou é, gente, né, no momento da cerimônia, vamos desligar um pouco. Aviso familiar que vocês vão estar offline ali naquele período, para poder concentrar mesmo, né? E inclusive, não abrir porta para ataque psíquico, porque nós sabemos, né, gente, isso não é para assustar ninguém. Todas as vezes que a luz dá um passo, a não-luz também movimenta. Energias contrárias se movimentam para poder barrar o processo, né? A gente sempre é alertado sobre isso pelos seres de luz, eles falam isso para a gente. Então, por mais que a gente peça proteção, a gente tem que vigiar. Né? Então, ficar ligado no celular na hora que está fazendo processo de ordem energética, espiritual, né, com frequência mais elevada, não é bom. O celular, né, a rede social, a internet, de certa forma, é uma porta. Uma coisa que eu queria muito fazer, por exemplo, às vezes é transmitir a cerimônia, eu sempre fico muito receosa, porque eu mesmo não gosto de ficar mexendo com a internet, eu não gosto da internet ligada na hora da cerimônia, que eu penso que é uma porta para o desconhecido, que às vezes é indesejado, que às vezes vai atrapalhar o andamento do trabalho, certo? Então, eu deixo o convite, né, para quem vai assistir, tudo, vai ser dia 26. As inscrições eu preciso fechar até o dia 21, né, por questões óbvias, porque eu preciso definir o lanche, né, quantas pessoas vão participar para eu organizar essa parte do lanche, a parte de quantidade de floral, porque, por exemplo, o floral vai ser fornecido, né? Pelo menos alguns florais vão ser fornecidos durante a cerimônia, né? Então, eu levo os florais para lá. Se as pessoas que querem tomar o floral, né, de gotinhas, 30 dias, que desejarem tomar o floral do raio violeta ou de outros raios, mas principalmente o raio violeta, me avisa antes,
né? Os florais têm um custo de R$30, o vidrinho que dá para 30 dias, né? Então, aí eu faço antes, eu já levo e entrego para a pessoa, né? Muitas pessoas que fazem a jornada comigo, algumas pessoas tomam floral. Não é obrigatório, né? Mas o que acontece? Ajuda, porque inclusive ajuda a gente trabalhar com as energias do pós. Né? Igual, vai trabalhar com a lei do perdão, com a limpeza kármica ancestral, o floral é uma medicina muito amorosa, é uma medicina que evita muita catarse, porque às vezes a gente tem, por causa de movimentos energéticos, a gente tem, às vezes, sintoma físico, né? Então, para quem quiser tomar o floral depois, é legal, sabe? Fica 30 dias tomando o floral do raio violeta, aí tem que me avisar com antecedência para eu já levar o floral pronto, para a pessoa pegar no dia. Então, vai ser em Cachoeira do Campo, né? Para quem é de BH, aqui da região, né? Se a gente não tá um grupinho de pessoas, dá até para olhar um transporte, né? Para dividir, para ficar mais fácil o acesso aqui. Eu não estou divulgando o endereço de onde vai ser a cerimônia, por questões de segurança mesmo, né? As pessoas que confirmarem a inscrição, eu vou passar o endereço. Mas só para deixar todo mundo já tranquilo, é um local muito central. Meio que centro de Cachoeira do Campo, praticamente, né? Bem próximo, o acesso é fácil, não é área rural, apesar de que seria muito legal que fosse área rural, por questão da energia da natureza no entorno, mas a gente tem que pensar nessa questão do acesso para pessoas que não são daqui. Então, é um acesso fácil, não se preocupem com essa questão do endereço, de ser longe, de ser difícil. Uma pessoa que vier de ônibus e descer aqui em Cachoeira, no centro, ela consegue ir andando até o local. Só para vocês entenderem que é muito tranquilo e muito perto, tá bom? E aí eu vou divulgar tudo, né? As pessoas que estão se inscrevendo, eu estou colocando num grupo no WhatsApp, que é um grupo de instruções, né? Que só os administradores mandam mensagem, que é justamente porque eu vou orientar, né? Mais próximo, eu vou passando as informações, localização de onde vai ser a cerimônia, né? Questões de proteção energética, tudo eu vou orientar pelo grupo. Se tiver que mandar algum material para leitura, né, igual o decreto de limpeza kármica ancestral, eu vou mandar pelo grupo, para o pessoal fazer um pouco antes, e já levar a cartinha, porque nós vamos fazer um ritual de queima, né, e então né, a gente lê, cada um vai ler a sua cartinha e vai queimar. Então, como é um decreto meio grande, só para não ficar, para a pessoa não ter que perder um tempo lá no local para poder fazer. Mas também, se a pessoa não tiver conseguido fazer antes, não tem problema, a gente vai arrumar a folha para ela fazer lá. Mas se ela puder já levar escrito, né, e se inteirar de como que é esse decreto, eu vou passar tudo, esse material eu passo para vocês pelo grupo, tá, gente? Aí, quem está assistindo, que também quiser divulgar para outras pessoas, né, que for assistir depois, só atentar para a data limite das inscrições, né? Não tem como segurar a inscrição até no dia, porque senão depois eu não consigo atender de forma adequada as pessoas, tá bom? Aí o custo da cerimônia presencial tá tudo lá descrito no Instagram, mas é R$176, né? Porque tem uma questão de aluguel do espaço, né? O espaço não é um espaço próprio. Alugou o espaço para poder fazer a cerimônia, especificamente para fazer a cerimônia, né? Então, assim, as pessoas que me pediram parcelamento de 2 vezes, eu parcelei, né? Tem link de cartão de crédito. A questão do pagamento sempre é possível da gente negociar. Eu não gosto nunca de pensar que uma pessoa deixou de ir por causa disso. Né? Ela queria muito ir, ela não conseguiu. Porque tudo é negociável, a gente dá um jeito. O que acontece é que, de fato, eu preciso de alguma antecedência, por exemplo, alugar o espaço sempre é com antecedência, né? Essa questão dos fornecedores, né, qual lanche que vai ser servido, tudo tem que ter uma certa antecedência, né, então, por isso que foi instituído um valor que consiga cobrir essas despesas com o aluguel do espaço, com o lanche e tudo, né, e o próprio floral, né, o floral tem um custo, né, que é o floral que é fornecido lá, a gente vai fazer cacau consagrado, né, a medicina do cacau, eu ainda devo fazer um videozinho rápido também falando sobre isso, né, que o cacau, ele abre o nosso chakra cardíaco. Como a gente vai trabalhar muito com o cardíaco, tanto para emanar amor para a terra, como para trabalhar com a lei do perdão, né, para fazer a limpeza de karma ancestral, o cardíaco está ali também coordenando isso. Então, a gente vai fornecer também o cacau, que é o chá, né, com cacau 100%, né, para a gente tomar. Né, para quem nunca participou de cerimônia de cacau consagrado, né? Eu não trabalho especificamente com a cerimônia de cacau consagrado, mas vai ser um recurso que eu vou usar também, sabendo que no campo energético ele trabalha abrindo o chakra cardíaco, tá?
Eu quero agradecer quem pôde ficar, né, quem participou hoje ao vivo, quem teve paciência, né, que às vezes acaba sendo muita informação. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, tiver mais alguma dúvida, né, para a gente encerrar. Mas eu quero agradecer muito pela disponibilidade de vocês, né, estar no sábado para a gente fazer esse estudo. Às vezes eu ouço as pessoas falam assim, não dá para eu ir porque sábado vai ter um evento. Sempre, né, gente, sábado sempre vai ter um evento. Gratidão, André. Sempre, final de semana tem eventos, né, gente? São questão das nossas escolhas mesmo, né? O que eu escolho fazer, igual no final de semana da cerimônia. Eu não consegui fazer fora das férias escolares por causa da questão de agenda do espaço, né? Mas sempre vai ter um evento que vai competir. É sábado. É Festival de Inverno em Ouro Preto, para quem é de fora, já digo que vai ter uma programação inteira de festas e eventos gratuitos. Então, sempre a gente vai ter que fazer uma escolha. Né? Nesse momento, o que eu acho mais importante? Né? Trabalhar as minhas questões energéticas, o meu lado espiritual, ou o lazer. Então, é isso, são escolhas. Né? Não tem como fazer. Eu sempre vou fazer procedimentos da chama violeta no sábado, que é o dia de maior emanação. Né? E essa é a orientação, né? Para a alquimia da chama violeta, eu sempre trabalho no sábado. Então, sempre vai bater com algum evento, né? Então, é isso. E a ideia é fazer anualmente, né? Ir seguindo com a jornada, e todo mês de julho a gente fazer uma cerimônia presencial, né? Eu gosto muito da coisa da reunião, né? Eu gosto muito, isso é uma questão minha, né? Então, por isso que eu tive essa ideia. Ano passado a gente já fez no mês de novembro uma cerimônia, né? Mas para poucas pessoas e tudo, mas foi o início, né? Foi o projeto piloto para saber como que seria essa aceitação, né? Como que seria. Aí eu já dei uma melhorada na programação para esse ano, incluindo outras coisas, né? Outros decretos, outras técnicas que a gente não fez no ano passado. E a ideia é que cada ano, né? Vai ter coisa que a gente vai fazer sempre. Trabalhar com a lei do perdão, a gente trabalha sempre, né? E tem coisas que a gente pode acrescentando à medida que as informações forem chegando, ok? Então, eu quero agradecer muito, Andréia, Valério, pessoal que não pôde ficar até o final, mas depois deve assistir a gravação, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar nas redes aí, o WhatsApp, lá no Instagram, na descrição da minha bio, tem o canal do YouTube onde eu estou colocando os vídeos da programação, tem meu WhatsApp lá, pode me mandar mensagem direto no Instagram. Então, formas de comunicar comigo tem muitas, né? Então, para ninguém ficar com dúvida, a ideia é essa, tá? E aí espero, né, que tenha esclarecido alguma coisa para muitos, tá? Muita gratidão. Nós vamos encerrar a chamada, vamos encerrar a gravação nesse momento, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, certo? Gratidão, Valério, e o pessoal que também já... Até a próxima.